também há aqui novas medidas previstas para a banca, disse Teixeira dos Santos, que vai obrigar os bancos a apresentarem planos e também para o objetivo é reduzir as necessidades de financiamento. Que impacto é que isto pode ter na banca portuguesa? Bem, nós abrimos a época dos testes de stress deste ano e, portanto, já ontem a Espanha divulgou os mini-testes de stress, em que o Banco Central Espanhol disse que de cerca de 12 instituições terão de ser capitalizadas, terão de ser sujeitos a objeto de capitalização, nomeadamente 8 caixas, e em Portugal o próprio governador do Banco Central deu a entender que pode haver aqui uma ou outra instituição com mais problemas e, portanto, o Governo, para precaver, está a tentar assegurar que os bancos sejam objeto de capitalização. Se os testes de stress forem mais severos, como se prevê que vão ser, a banca portuguesa pode ter piores resultados? Bem, a EBA, a Organização Internacional que tutela essa matéria, por acaso já veio a suavizar um bocadinho os testes de stress. Parece que a questão da componente da liquidez não irá ser analisada. No que respeita a incumprimento por parte da dívida soberana grega, parece, segundo o que tem sido noticiado, que também vai haver aí um grau de exigência menor face a testes anteriores e, portanto, não tenho tanta certeza se os testes irão ser mais rigorosos ou não do que os de julho do ano passado. No entanto, penso que é fundamental que estes testes se realizem. Respondendo à sua questão e voltando um bocadinho atrás, naturalmente, com a banca a necessitar de ser capitalizada, provavelmente irá existir menos crédito para considerar a economia e as empresas e as famílias irão sentir isso na pele, naturalmente. Miguel, olhando agora para o Conselho Europeu Extraordinário que se realiza hoje em Bruxelas, em que medida é que poderá ser decisivo ou em que medida, depois da apresentação destas medidas, é que José Sócrates já vai mais tranquilo ou mais favorecido? Pois, eu penso que estas medidas foram claramente para Bruxelas ver. E para os mercados pelos vistos não estão a reagir muito bem, teremos de aguardar para ver como reage Bruxelas. Há 3 grandes temas sobre a mesa em Bruxelas, tem a ver com o novo Pacto de Estabilidade e Crescimento, esse relativamente consensual, portanto, a implementação de medidas mais automáticas e mais rigorosas para o cumprimento dos déficits e da dívida. Depois há um grande tema relacionado com o fundo e um terceiro relacionado com o Pacto para a Competitividade, apresentado dia 4 de fevereiro, na Cimeira de 4 de fevereiro, pela França e pela Alemanha. No Pacto de Estabilidade, penso que não haverá muito a referir. Para Portugal é primordial a flexibilização do fundo, pelo menos é o que tem dito. No fundo é um grande tema. E penso que, no fundo, também há aqui 2 subpontos importantes. É a questão do fundo atual e do novo fundo. No que respeita ao fundo atual, era imperioso que houvesse aqui uma flexibilização deste fundo, nomeadamente a nível de mecanismos de intervenção, que pudesse comprar dívida pública soberana nos mercados primários ou secundários, que pudesse, inclusivamente, abrir aqui linhas de liquidez de curto prazo, sem que os países tivessem que recorrer formalmente ao mecanismo. Isso seria muito interessante. Bruno, esta questão seria certamente importante para Portugal, mas o que é certo é que a Alemanha continua a opor-se a esta flexibilização e, apesar daquele encontro entre Sócrates e Merkel ter aparentemente corrido bem e a posição oficial ser de apoio, aquilo que se diz de fontes próximas de Merkel é que não deverá ser fácil contar com o apoio da Alemanha para a flexibilização. Pois, essa é que é a ingratidão desta situação toda, ou seja, nós provavelmente vamos entrar num ciclo vicioso negativo, ou seja, mais medidas de austeridade, mais recessão, mais dificuldade em reduzir o déficit, mais medidas de austeridade, mais recessão e assim sucessivamente. Uma bola de neve negativa. E nada disso convence os mercados. Essa é que é a ingratidão, no sentido em que nós, lá está, apertamos os funcionários públicos, vamos apertar os pensionistas, as famílias vão tendo apertadas aos poucos. Mas o que é que convence os mercados, Bruno? A questão europeia. É exatamente, chegámos ao ponto que é os mercados, para os mercados desde dezembro, que Portugal é um país condenado. E, portanto, o Governo pode apresentar o que quiser, vou brincar, pode fazer o pino, e obviamente que é uma brincadeira que eu estou a dizer, e para os mercados é igual. Para eles, Portugal é um país condenado a pedir ajuda e, portanto, as taxas de juros vão dar sempre acima dos 7,5%, 7,6%. O que vai convencer os mercados, o que vai mudar o paradigma dos nossos credores é a questão europeia. Por isso a questão europeia que é fundamental, nomeadamente a tal flexibilização do fundo de resgate, porque só assim é que, uma vez que o BCE já anunciou que a partir de julho provavelmente vai deixar de comprar dívida pública, porque não tem mais dinheiro para gastar, e, portanto, só assim é que vai haver dinheiro europeu para, através desse fundo, se comprar dívida dos países em dificuldades como nós e reduzindo as taxas nos mercados secundários e assim facilitar linhas de financiamento para Portugal. Porque, de outra maneira, nós podemos estar aqui a discutir isto e vamos discutir, e obviamente que vai marcar a agenda política,
Mas, infelizmente, e é tal questão ingrata, por muitos esforços que façamos, por muitos anúncios que o Governo faça e por muito que os portugueses estejam, neste momento, dispostos a fazer sacrifícios, a verdade é que é uma parte da vida que já nos escapou, há uma parte da nossa soberania que já passou para os mercados, porque o nível de endividamento é de tal forma grande que nós, mesmo ao fazermos tudo isto, precisamos à mesma de financiamento e os mercados não acreditam em nós. É um problema de credibilidade. E só se ganha essa credibilidade com a ajuda externa, com uma resposta europeia. Mesmo os portugueses estando dispostos a fazer estes esforços. Achas que estão? Achas que os portugueses já perceberam a necessidade de fazer estes esforços? Eu acho que os portugueses já perceberam a necessidade de fazer esforços. O problema é se têm capacidade para os fazer, porque, e aí o Cavaco Silva tem razão, a partir de certa altura há limites. Se as pessoas não conseguem poupar mais. Aliás, os números do Banco de Portugal mostram que as pessoas não vão poupar mais. O que as pessoas vão fazer é, como o rendimento encolheu, vão consumir menos. Na Alemanha, o que aconteceu foi que, no meio da crise, as pessoas pegaram em parte do rendimento e passaram para a poupança. Em Portugal, não. Em Portugal, o nível de poupança, a taxa de poupança mantém-se igual, porque o rendimento, como encolhe, as pessoas gastam menos. E este encolher de rendimento tem limites, a não ser, obviamente, que a gente... a não ser que se queira pôr uma taxa de pobreza de 30% da população. E isso é o perigo desta medida sobre os pensionistas, porque o principal grupo de risco em Portugal, na passagem para a zona de pobreza, são precisamente os pensionistas. E por isso é que eu acho que esta medida na área das pensões tem que ser muito bem calibrada, portanto, tem que se ver muito bem quais são os grupos atingidos, sob pena de empurrarmos uma séria fatia da população que está em risco de pobreza para essa situação de pobreza. E aí, lá está, acho que é preciso ter algum bom senso nesta questão e por isso é que eu acho, de facto, que em termos europeus o comportamento da Sra. Merkel tem sido, e da Alemanha, tem sido completamente errado, porque o projeto europeu é um projeto de solidariedade. E neste momento, a gente já percebeu que, no caso português, no caso grego, no caso irlandês, a questão já não está nas mãos dos países. Os países já fizeram ou estão a fazer aquilo que podem fazer. Portanto, exige que o clube a que pertence, o tal clube do euro, faça também o seu trabalho. Mas a ajuda externa não acalma os mercados na Grécia e na Irlanda. Pelo menos nos moldes em que a ajuda externa aconteceu. Isso foi um problema de negociação e acho que esse é o problema que Portugal, na minha opinião, devia estar a fazer. Ou seja, Portugal já devia estar neste momento a negociar. Acho que Durão Barroso esteve completamente errado quando disse no início da semana que Portugal devia aguentar até ao máximo. Esse foi o erro da Irlanda e da Grécia, é que aguentaram até ao máximo e depois quando tiveram que recorrer já tinham o poder negocial deles era zero, portanto tiveram que aguentar com a taxa que lhes foi imposta e foi um péssimo negócio, isso estamos todos de acordo. Portanto, por isso é que eu acho que Portugal devia negociar já, com algum poder negocial que ainda tem, que não é muito, e negociar taxas de juros que obviamente sejam comportáveis, porque as taxas de juros que a Grécia e que a Irlanda negociaram, no caso português, são igualmente incomportáveis. E eu concordo com o Governo, sempre a ter aquele tipo de taxa, então aguentamos como estamos e não vale a pena perdermos o resto da soberania económica. Mas que margem negocial é que tem José Sócrates nesta altura? Só se for com estas medidas agora apresentadas? Não, porque acho que há uma questão que é preciso que a Sra. Merkel e que a Bruxelas perceba, é que se esticar muito a corda, no limite está o euro em perigo. E, portanto, e se o euro estiver em perigo, é a própria Alemanha que está em perigo, porque a economia alemã, é preciso perceber que grande parte das exportações da economia alemã, que é a sua força, são para a Europa. Ou melhor, são os europeus que compram os Mercedes alemães, né, e os Audis, né, para brincar um bocadinho. E, portanto, essa é uma questão que neste momento está centrada, ou seja, o mais ingrato e irónico desta situação é que, de facto, estão-nos a pedir sacrifícios brutais, que nós temos que os fazer, porque, de facto, chegámos a esta situação por culpa nossa, portanto, não foi os alemães. Mas, por muito que se aperte o cinto e por muito que seja mais um furo, a verdade é que é aqui uma parte do trabalho que nós já não é nosso, tem que ser a Europa a fazê-la, porque de outra forma não há ganho de credibilidade. Miguel, para finalizar, é consensual que de facto o euro está em perigo? Ainda há pouco tempo, mesmo aqui na edição do meio-dia, vários convidados diziam que o euro não está em perigo, o euro até está a valorizar face ao dólar. Bem, eu penso que o euro de facto está sob ataque, mas não estará em perigo, porque seria retroceder a muitos anos na história europeia se o euro de facto acabasse. E era mau não só para a periferia, como também, como o Bruno aqui referiu, para a própria Alemanha, porque a Alemanha coloca muitos produtos dentro da zona euro, é credora de grande parte do dinheiro, dos empréstimos que existem dentro da zona euro e, portanto, era mau para todos. Eu penso que isso não existirá. Agora, existirá o perigo de algum dos países querer sair da zona euro? Bem, ou algum ser empurrado para sair? Bem, estão a tentar empurrar alguns países para fora da zona euro, mas eu penso que aí... A Alemanha, no fundo, está a tentar também ganhar tempo, na minha perspectiva, erradamente,
porque de facto a situação tem-se vindo a acentuar e a agravar muitíssimo, mas claro, também temos que compreender que a Alemanha, já aqui falámos no passado, a Alemanha tem, é muito curioso, apesar de ter registrado um crescimento de 3,6%, que é o maior desde a unificação, a senhora Merkel sofreu uma derrota estrondosa em Hamburgo, que é a segunda maior cidade do país, portanto não deixa de ser... E a opinião pública que está também a pressionar está totalmente Angela contra, Merkel. e o próprio Presidente da República Federal tem manifestado contra as ajudas aos países periféricos, e portanto há uma grande oposição interna à ajuda por parte da Alemanha a estes países que se têm comportado menos bem. Vamos ver então se essa oposição ganha força ou se Angela Merkel de facto vai dar ou não apoio a Portugal. Miguel Malaquias Pereira, Bruno Proença, muito obrigada pela vossa análise desta edição do Meio-Dia.